Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo sobre a aula de Introdução a Algoritmos e Programas. Nós vamos ver então hoje como é que a gente utiliza dados e como é que a gente representa isso através dos pseudocódigos, ok? Então deixa eu botar aqui a apresentação de novo. E cá estamos nós, utilizando de novo o slide da aula 2, né, que está lá no Google Classroom. Muito bem. Bom, é o seguinte. Quem fornece os dados para o algoritmo? Né? O computador, como eu falei, ele não é capaz de identificar o contexto sozinho. Ele precisa da ajuda da gente, né, dos usuários, para que ele saiba quais são as informações iniciais. É mais ou menos como se você tivesse uma fórmula, e essa fórmula você tivesse que passar os parâmetros para que ele soubesse o que é para executar, certo? Então, algoritmos podem precisar de dados para execução. E aí, como é que você calcula uma raiz de um número sem saber para qual número você quer calcular esta raiz, certo? Da mesma forma, a gente precisa, né, como a gente viu, a gente precisa definir quais são as condições iniciais, quais são as condições finais do nosso algoritmo. Né? A gente precisa definir quem vai receber os dados do algoritmo. Né? Porque muitas vezes esse algoritmo pode dar a resposta para um outro algoritmo que está sendo executado, ou ele pode exibir o resultado para o usuário. Nesse contexto, né, se a gente tiver, por exemplo, criando uma calculadora, eu vou querer que essa calculadora exiba o resultado para mim, né, usuário, né, porque eu quero saber qual é a resposta do cálculo da raiz quadrada, por exemplo, eu quero resolver. Se eu não exibir o resultado para o usuário e criar uma calculadora, um programa que é uma calculadora, do que vai servir esse programa para o usuário? Então, vai ser um programa inútil, um algoritmo que não vai resolver problema nenhum. Então, por exemplo, né, calcular a raiz quadrada de uma equação de primeiro grau. Né, então, nós temos ax mais b é igual a zero. Logo, x é igual a menos b sobre a. Né? Como é que a gente cria um programa, né, em pseudocódigo, para que resolva esse cenário, né, essa solução? E aqui está. Né? A gente pode primeiro definir qual é a entrada e qual é a saída. Né? Essa parte aí da entrada é coeficientes a e b da equação ax mais b igual a zero. Então você sabe que eu tenho que passar dois números. Né? Esses números podem ser qualquer número, porque eu não estou definindo qual é o conjunto que eu estou trabalhando, certo? E a saída, eu quero saber o resultado x da equação. Vamos lá, então. Então, eu tenho lá o início, né? Temos aqui o início. Eu tenho também a leitura do valor de A, a leitura do valor de B. X vai receber o valor de menos B sobre A. E aí eu vou poder imprimir a raiz da equação vale e eu passo o valor de x aqui. Tá, bom, primeiro, o que são esses carinhas aqui com esses dois tracinhos antes? Esses dois tracinhos são o que a gente chama de comentário. Comentário, eles são, na verdade, instruções que não são interpretadas pelo computador. Elas servem exclusivamente para a gente, como humanos, na hora que trabalharmos com o pseudocódigo ou trabalharmos com um código, uma linguagem de programação, nós possamos colocar alguma observação ali. Então, por exemplo, nesse caso, eu estou dizendo o que vai acontecer nas próximas linhas. Então, eu vou ler dados de algum lugar. Tudo bem? Então, olha só. Qual lugar é esse? Não sei como é que vai ser feito. Né? Mas eu sei que eu vou ter que ler esse dado de algum lugar e pronto. Tá? Então, vou ter aqui, estou lendo A, vou ler B, e aí eu vou ter o seguinte, x vai receber, tá vendo essa setinha aqui? Vai receber o resultado de menos B dividido por A. Certo? Como a gente viu aqui no slide anterior, x é igual a menos b dividido por a, e eu coloquei aqui, menos b dividido por a. E aí eu posso fornecer o resultado. Estou imprimindo, né, a raiz da equação vale e estou colocando aqui x para ser impresso também. Tudo bem? Vamos lá, então. Nesse cenário, nós temos o seguinte problema. Tá? No cenário anterior. Né? Nós temos o seguinte problema.
Se x for igual a zero, nós vamos ter uma divisão por zero, certo? Então, nesse caso, o que a gente pode fazer é colocar uma condição que se o coeficiente a for igual a zero, nós vamos ter uma divisão por zero, certo? Então, nesse caso, se a for igual a zero, então eu tenho que imprimir que a equação não tem solução, para avisar ao usuário que a equação não tem solução. Agora, se a for diferente de zero, aí pode ser negativo ou positivo, tanto faz, tem que ser qualquer número diferente de zero, eu tenho uma solução. E aí eu posso colocar esse resultado aqui. Então, eu só vou calcular o valor de x se o valor de a for diferente de zero. Tá? Da mesma forma, eu coloquei aqui os comentários, né, para representar o que está sendo feito. Bem, agora, antes de eu terminar a aula, eu coloquei no Google Classroom 2 exercícios que são importantes da gente fazer para a gente tentar entender um pouco mais essa questão do pseudocódigo. Tá? Então, são 2 exercícios, os 2 exercícios estão nos slides e também estão lá no Google Classroom. Vocês podem mandar, que eu vou dar uma olhada, né, e verificar como é que está o entendimento de vocês em relação ao pseudocódigo. O pseudocódigo é importante porque é a primeira etapa antes da gente entrar em uma linguagem de programação, que é uma forma da gente fazer uma transição um pouco mais suave em relação aos demais, linguagens de programação. Né? Então, quem quiser, manda exercício lá, experimenta fazer. Né? Então, esse exercício é para escrever um pseudocódigo que calcule a média simples de um aluno que fez 3 provas em um semestre, né? E aí depois eu peço que você verifique se, baseado na média que ele teve, o aluno está aprovado ou não. Tudo bem? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto. Nessa aula nós aprendemos como que a gente trabalha com dados através de algoritmos, né? Como a gente trabalha com dados e escrevendo eles em pseudocódigo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.